Mais uma desistência do Corinthians. Agora foi o Mateuzinho, aquele mesmo lateral direito do Flamengo que quer ser chamado de Matheus França e que chegou a treinar no clube do Parque São Jorge, mas que não vai ficar na equipe paulista. Uma sucessão de confusões nesse começo de nova gestão do Corinthians. E o Flamengo sempre envolvido, ou vira e mexe envolvido de alguma maneira, né? São as trapalhadas dos dirigentes. Vamos falar sobre todos esses imbróglios em série nesse vídeo, que tem o patrocínio da Outsider Tours. Com a Outsider Tours você pode viajar até a final da Libertadores, que ainda não foi confirmada para Buenos Aires, para o campo do River Plate, o estádio Monumental de Nunes, né? Agora reformado, agora o estádio Máximo Monumental, como é chamado, com a venda do name right, mas deverá ser lá. E se for outro lugar, não tem problema nenhum. Onde acontecer a final da Libertadores, você pode ir até lá com a Outsider Tours. Agora, se por acaso o seu time não se classificar para a final e você fizer como o Corinthians e desistir dessa viagem, problema nenhum. Você transforma em crédito para uma outra viagem ligada a futebol ou não, tá? Com a Outsider Tours. Então, se você pagou X parcelas, aquele valor que você pagou, você transforma em crédito e vai fazer uma outra viagem. Não viaja mais para a final da Libertadores, porque seu time eventualmente não se classificou e aí você perdeu o interesse por estar presente naquela decisão. A final da Liga dos Campeões, dia 1º de junho, em Wembley, Londres, também tem pacote da Outsider Tours e também a Copa do Mundo de 2026. Você pode começar a se programar. O Mundial vai acontecer dos Estados Unidos, Canadá e México. E a fase de grupos você pode já programar o acompanhamento da seleção brasileira nesse Mundial. E os torcedores de São Paulo e Palmeiras têm pacote também para a final, a Supercopa, né? A decisão aí do primeiro troféu de 2024, no dia 4 de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Então entre em contato com o Outsider, link na descrição do vídeo, também aí no QR Code que está na tela, você pode falar com eles pelo WhatsApp, inclusive, né, e diga que você chegou até a agência por intermédio do nosso canal, do youtube.com/Mauro César, e aí você vai até negociar um desconto camarada com a turma da Outsider Tours, que apoia o nosso trabalho no YouTube. Bem, gente, vamos recapitular aqui desde o começo a sucessão de confusões envolvendo o Corinthians e vira e mexe, o Flamengo está no meio. Augusto Melo, novo presidente, quando assumiu, já anunciou interesse em contratar o Gabigol. Como? Era a pergunta. Porque o Corinthians não tem grana para isso. O Corinthians tem dívidas, tem problemas financeiros que todo mundo conhece. Uma dívida que beira 1 bilhão, mais a dívida do estádio e tudo mais. Muito bem. O interesse corintiano pelo Gabriel Barbosa ficou no noticiário durante semanas até. Uma espécie de agenda positiva. Olha o Corinthians forte do mercado. O diretor de futebol chegou a dizer que acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, que tem aí contratado jogadores, dominado o mercado e vencido a maioria dos campeonatos importantes e tudo mais. Como acabou a farra? Bem, como acabaria a farra, ninguém sabe. Mas foi dito isso. Mais adiante, o que aconteceu? O presidente do Corinthians tomou posse, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, esteve presente na posse do Augusto Melo, não falou nada, não tomou nenhuma medida e continuou o nome de um jogador do Flamengo envolvido no noticiário positivo para o Corinthians. Bem, informação que apuramos à época, até trouxemos aqui no canal, foi que nenhuma proposta oficial foi feita ao Flamengo. Proposta para valer. Olha, eu pago assim, 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 pago tanto. Ou cedo tais jogadores e mais essa grana. Nada aconteceu, ficou só naquela coisa midiática, né? Muito bem. Em dado momento, o Corinthians anuncia que desistia do Gabigol. É incrível como é possível desistir de algo que você nem tentou conquistar, né? Enfim, mais adiante, o empresário, o agente do atleta deixou claro, não recebi nenhuma proposta. Mas antes, o presidente corintiano havia dito que estava tudo bem encaminhado. Enfim, que confusão, né? Que confusão. E o torcedor vai se iludindo com isso, vai se deixando levar pela notícia, pelo noticiário positivo, pela agenda positiva, né? Enfim, seguimos. Passado o episódio do Gabigol, Rodrigo Garro, meia do Talheres e tal, contratado. Até hoje não estreou. O clube argentino não libera o jogador porque quer um pagamento de uma quantia maior do que, segundo o Corinthians, estava acertado anteriormente. Mas como que pode mudar em cima da hora as regras de um acordo, né? Sinal de ter uma coisa mal resolvida aí. O fato é que o Corinthians não pagou até agora e o jogador não entra em campo. E o técnico Mano Menezes não pode contar com ele. Segue essa confusão. Muito bem. Além dessa situação, agora o episódio do Mateuzinho. Flamengo emprestando o jogador ao Corinthians, ele treina no Corinthians, treino aberto para a torcida, aparece lá no meio do uniforme de treino do Corinthians, só não teve anúncio oficial. No domingo foi até a Neoquímica Arena em Itaquera, acompanhou a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Guarani na estreia do Campeonato Paulista, gol de Romero, postou na sua rede social, no Instagram, uma
um vídeo, né, da torcida corintiana no estádio, já se sentindo incorporado ao clube, muito natural. Muito bem, o Mateuzinho, que tinha a proposta do Red Bull Bragantino, não quis, era compra, né, dos direitos federativos do lateral direito, o Flamengo até aceitou a proposta da equipe do interior paulista, mas para jogar no Corinthians ele topou. Uma camisa mais pesada, um clube mais relevante, claro, até natural. Em tese uma escolha que faz sentido, mas vamos adiante. Acontece que depois que perdeu o Lucas Veríssimo, que foi apresentado como um dos, entre aspas, reforços para a temporada, já que a sua continuidade no Corinthians estaria acertada naquele momento. Justamente quando foi apresentado o novo patrocinador Master, que seria o maior do Brasil, né? Pagando uma quantidade de dinheiro elevadíssima, uma nova casa de apostas. Bem, foi apresentado o jogador ali e tal, foi dito, agora fica com a gente, Lucas Veríssimo e tal, muito bem. No começo dessa semana, o que ocorre? O Lucas Veríssimo vai embora, ele vai jogar, aliás, na semana passada, né? Ele vai jogar no futebol do Catar, vendido pelo Benfica, que detinha os direitos do jogador. Para o Benfica foi mais interessante vender para o time do Catar do que esperar o Corinthians pagar parceladamente, a primeira parcela seria só em outubro. Muito bem, perdeu o Lucas Veríssimo. Isso gerou uma reação. O Corinthians claramente não estava bem protegido nas questões contratuais com relação ao Lucas Veríssimo. E aí o presidente do Corinthians, depois do jogo contra o Guarani, né, no domingo passado, diz aos jornalistas presentes da Neoquímica Arena em Itaquera que agora acabou, não tem mais esse tipo de coisa, o Corinthians não vai ser barriga de aluguel, vitrine, perfeito, até ele está corretíssimo. E que por isso o Mateuzinho só jogaria no Corinthians se o Flamengo aceitasse fixar o valor da multa rescisória para que o Corinthians pudesse contratar o jogador ao final do empréstimo de um ano, né, caso tivesse interesse. E aí o Mateuzinho ficou no limbo. Joga ou não joga? Muito bem. Se passaram 2 dias e na terça-feira o Corinthians, de novo, desiste de um jogador do Flamengo. Essa é uma desistência de verdade, porque esse treinou do clube. Olha a exposição do atleta, que situação desagradável. O rapaz treinou e tudo e volta para o Flamengo. Mudou a rede social, quis mudar de nome, postou na rede social vídeo da torcida corintiana e não vai jogar no Corinthians? Que situação! E também vai aí a questão também da gestão de carreira. É inegável, é óbvio que o Corinthians é um clube muito maior que o Red Bull Bragantino, mas nesse momento, será que não é melhor jogar pelo Red Bull Bragantino? Salários em dia, time que se coloca melhor no campeonato, está na Libertadores. O Corinthians lutou apenas para permanecer na Série A nesse último Brasileirão, né? Será que não é mais interessante o Bragantino do que o Corinthians nesse momento, dado o momento corintiano? Enfim, é uma situação que o jogador tem que pensar também. Se pensar só na grife, no peso da camisa, pode fazer uma escolha que de repente não é a melhor. O fato é que o Mateuzinho, nesse momento, volta ao Flamengo. E como o Flamengo permite, isso é um absurdo, que um atleta seu treine, melhor dizendo, por um outro clube sem estar tudo 100% acertado, a ponto de o negócio ser desfeito. E se ele se machucasse gravemente no treino? Como é que ficaria a situação? Isso depois de permitir que o Corinthians ficasse colocando no noticiário o nome de um outro jogador importante, que é o Gabriel Barbosa, o Gabigol, por um suposto interesse, sem que nada de concreto acontecesse ou houvesse qualquer avanço. Então, há também uma permissividade, um relaxamento, uma digamos assim, postura equivocadíssima do Flamengo. Um show de horrores. Um show de horrores. O fato é, o Corinthians sonhou com o Gabigol e acordou sem Mateuzinho. Isso mesmo. Sonhou com o Gabigol, acordou sem Mateuzinho. E ainda não consegue estrear o Garro, teve dificuldade para trazer o Félix Torres, perdeu o Lucas Veríssimo e, para completar, horas antes dessa notícia da, entre aspas, desistência do Matheus França, agora Mateuzinho, aliás, Mateuzinho, agora Matheus França, é isso? Muito bem. Horas antes, o que foi noticiado pelos setoristas corintianos? Ao contrário do que havia sido dito na apresentação do novo patrocinador, a multa de 20 milhões de reais aproximadamente, a ser paga ao antigo patrocinador, né, pela troca, né, você troca o patrocinador, tem uma multa e tal, não será paga pelo novo parceiro, pelo novo patrocinador, e sim pelo Corinthians. Ou seja, naquele montante todo de dinheiro que o Corinthians vai receber, é cerca de 10 milhões, né, de reais por mês, o equivalente a 2 meses, aproximadamente, né, 20 milhões, terá que ser pago pelo Corinthians ao velho patrocinador. Enfim, uma confusão danada nesse Corinthians. E o Flamengo ainda entra de ator coadjuvante, podemos dizer assim, em algumas das trapalhadas corintianas. Ou seja, é muito amadorismo, uma piada, uma fonte inesgotável de memes. Esse vídeo tem o patrocínio da Outsider Tours. Entre em contato com a agência pelo link na descrição do vídeo
ou pelo QR Code na tela. Você pode falar com eles pelo WhatsApp, inclusive, também pelo site, por telefone, enfim. Você pode acessar a rede social, mandar direct e conversar com eles sobre os vários pacotes que estão aqui, também, alguns deles, né, especificados na descrição do vídeo e também já explicados no começo desse comentário. Lembrando que teremos live neste sábado, depois de Portuguesa e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O jogo vai ser em Natal, Flamengo com um time de garotos, já que horas antes, às 3 da tarde, horário de Brasília, enfrenta nos Estados Unidos, na Flórida, a equipe do Orlando e mais um amistoso, aí sim com o time principal. Eu estarei na transmissão de Portuguesa e Flamengo às 6h10 da tarde no canal Gold, no YouTube. Acompanhe, conto com a sua audiência, é de graça. Você vai acessar o canal Gold e vai ver o jogo do Flamengo contra a Portuguesa em Natal, ao vivo e a cores no Gold. Vou comentar e conto com a sua audiência. O jogo acaba lá pelas 8 e pouquinho da noite e 9h30 tem live aqui no canal para falar das duas partidas do Flamengo desse sábado, ok? 9h30 da noite. Um pouquinho mais tarde, para dar tempo de terminar a transmissão no Gold, eu me deslocar e fazer ali aquela live tradicional depois dos jogos do Flamengo. E sempre destacando os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo e também para o blog do Mauro César, o All Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Além, claro, do Use 360, que é o nosso parceiro. Lá você encontra canecas do canal, camisetas também da Live Soft Shop de vários temas e utilizando o cupom Mauro você vai conseguir um desconto bacana. É isso, valeu e saudações!